tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana, celebramos o 4º domingo da Páscoa. E o evangelho proposto é o de João 10, versículos 1 a 10. Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Logo em seguida, em João 10, 14. A passagem do bom pastor nos é apresentada pela Igreja, neste 4º domingo do tempo pascal, como uma espécie de ponto médio da época da Páscoa. Até agora, havíamos focado nas aparições de Cristo ressuscitado. Neste domingo, começam a ser ouvidas as passagens que serão tiradas do Evangelho de João, focando na identidade de Jesus como pastor e também em suas últimas palavras aos discípulos na Santa Ceia, na última ceia da Quinta-feira Santa. No discurso de despedida do Evangelho de João, Jesus promete que enviará o Espírito depois que for para o Pai, ou seja, depois de sua ascensão. Os próximos domingos, portanto, já vão estar nos preparando para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Hoje, no domingo, chamado de Domingo do Bom Pastor, veremos a famosa alegoria de Jesus sobre o pastor e as ovelhas. Jesus usa uma comparação, e cada uma das figuras que ele emprega tem um significado particular. Primeiro, Jesus usa a imagem de um curral, um redil de animais. Com base em escritos antigos, podemos dizer que Jesus está descrevendo um pequeno recinto de pedra que havia nos vilarejos da Palestina, onde era possível manter as ovelhas em segurança durante a noite. Havia um portão ou uma entrada para o curral. Os pastores colocavam suas ovelhas para ficarem lá durante a noite, o portão era trancado e havia um porteiro. Porque as ovelhas eram um bem muito precioso no mundo antigo. Por isso a preocupação em que ficassem bem. De manhã, na hora de recolher as ovelhas, o pastor chamava as suas próprias ovelhas pelo nome e depois as conduzia para fora do aprisco. Os pastores usavam vozes com tons particulares. Eles também davam nomes específicos às ovelhas, para que pudessem chamá-las e elas os reconhecerem. De modo que, mesmo que as ovelhas ficassem misturadas num redil com ovelhas de outros pastores, a ovelha conhecia a voz do seu pastor e também o nome que ele dava a cada uma. Jesus, portanto, está usando uma figura que se baseia na experiência comum do pastoreio no primeiro século. A partir daí, ele começa a tornar mais explícito o significado dessa parábola que ele está empregando. Por isso ele diz: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta. Agora, Jesus não está mais falando de um pastor comum, nem de um curral comum, nem de um portão comum. Ele está falando sobre a salvação. Ele está falando sobre a vida eterna. E está se comparando à porta pela qual as ovelhas sairão para entrar nos pastos, sairão para encontrar boas pastagens. O pasto, portanto, é um símbolo da vida eterna. O portão se torna um símbolo de acesso à vida eterna. E Jesus, de certa forma, usa aqui uma dupla metáfora, uma dupla comparação. Ele é o autêntico pastor que conduzirá as ovelhas ao pasto, e ele é a porta, o portão, o caminho de acesso à vida eterna. Na outra passagem, Jesus nos diz que ele é o caminho. Aqui, Jesus está aludindo explicitamente a uma passagem sobre os maus pastores do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículos 2 a 6. Ezequiel está profetizando contra os líderes injustos de Israel, em particular os sacerdotes, que se tornaram corruptos e já não pastoreavam o povo eleito. Ezequiel diz assim: Vós bebeis o leite,
Vestivos de lã e matais as reses mais gordas, e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, não tratais a doente, não curais a ferida, não reconduzis a transviada, não procurais a perdida. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, as minhas ovelhas se dispersaram e foram expostas a se tornarem presa de todas as feras. Elas vagueiam em toda parte, sobre a montanha e as colinas, espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Jesus está falando sobre os líderes de Jerusalém e está dizendo que eles não eram pastores autênticos, assim como esses que Ezequiel denuncia. Ele, Jesus, ao contrário, será o autêntico pastor, um verdadeiro pastor que cuidará da salvação das ovelhas, que as guiará para o bom pasto, o pasto da vida eterna. Com essa imagem, Jesus se refere a si mesmo como a porta da vida eterna e como o pastor que chamará as ovelhas pelo nome. No livro de Ezequiel, o profeta usa a imagem do pastor não apenas para descrever o futuro Messias de Israel, mas também para descrever o próprio Deus, que diz assim, no versículo 8 e seguintes: Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, em vez de pastoreá-las só têm procurado se fartar eles próprios, escutai, pastores, eis o que diz o Senhor Javé: Vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso, em um dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos, para reconduzi-las e fazê-las pastar nos montes de Israel. Eu as apacentarei em boas pastagens, gordos campos. Elas repousarão sobre as relvas verdes, terão abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar. O profeta, portanto, se refere a Israel ter sido espalhado entre as nações gentias por causa dos chefes iníquos, mas afirma que um dia Deus virá como pastor e chamará as ovelhas. Ele as reunirá dos 4 cantos da terra e as conduzirá a boas pastagens, as verdes pastagens. Se nós nos perguntarmos o que significa aquele dia de nuvens e escuridão ou trevas mencionado por Ezequiel, dia em que Deus resgatará as ovelhas, não importa onde estejam espalhadas, e então olharmos para os evangelhos, compreendemos que o dia de nuvens densas e da escuridão é o dia da crucifixão de Cristo, o Filho de Deus. João está mais uma vez revelando que Jesus não é apenas o Messias, ele é o divino Filho de Deus, pois João emprega a passagem de Ezequiel, onde o próprio Deus prometeu resgatar as suas ovelhas. Por sua vez, o salmo responsorial deste domingo é o Salmo 23, que também fala sobre um pastor. E neste caso, quem é o pastor? É o próprio Senhor, Javé, o santo nome de Deus, o Deus de Israel. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em pastagens verdes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele restaura minha alma. No contexto original, trata-se de um salmo de Davi, que narra como Deus provê as necessidades do rei e se importa com ele. No contexto da nova aliança, é Jesus quem cumpre isso. Não apenas por ser o bom pastor, mas por ser o Senhor, Deus, que vem pessoalmente ao mundo na sua encarnação e que, por sua paixão, morte e ressurreição, conduz suas ovelhas aos pastos verdejantes da vida eterna. É isso que o bom pastor faz. O principal documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no parágrafo 6, diz o seguinte sobre a Igreja e Cristo como o redil e o pastor.
A igreja é um redil cuja única e indispensável porta é Cristo. É um rebanho do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor, e cujas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, no entanto, continuamente lideradas e nutridas pelo próprio Cristo, o bom pastor e o príncipe dos pastores, que deu a vida pelas ovelhas. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, explicando um pouco esta passagem do pastor e esse documento da igreja, usou a imagem do bom pastor e das ovelhas ao falar aos sacerdotes, pedindo-lhes que fossem sempre bons pastores para o povo de Deus. E usou uma imagem que ficou muito conhecida, a de que o sacerdote deveria ter o cheiro das ovelhas. Francisco está afirmando que, como representante de Cristo, o bom pastor, o sacerdote não deve apenas cheirar como as ovelhas, mas também deve ser como o pastor. Deve ter a voz de Cristo. Precisa usar as palavras de Cristo, as palavras do Evangelho, os ensinamentos da igreja, para que possa cultivar a voz de Cristo, de modo que quando as pessoas ouvirem sua voz, estarão ouvindo Cristo falando. Tudo isso nos diz essa passagem de João 10, neste domingo do Bom Pastor.